Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 5 e 6. O capítulo 5 descreve os pecados de Jerusalém e de Judá. No verso 1, Deus chama a atenção à ausência de homens que pratiquem a justiça. O Senhor deixa claro que se houvesse pelo menos um justo, ele não destruiria a cidade de Jerusalém, diferentemente de Sodoma, que precisava de pelo menos 10 justos. Mais uma vez é apresentado na Bíblia a dureza do coração do povo de Israel, agora através de Jeremias. Desde sua formação, Deus faz essa observação sobre o seu povo, que era obstinado e de dura cerviz. Um povo que não aceitava a correção, e isto era uma realidade desde o povo aos nobres, desde os servos aos grandes líderes. Como é triste um coração duro e incorrigível, por isso precisamos buscar ter um coração quebrantado e obediente a Deus, pois destes ele se agrada. Dos versos 7 ao 11, o Senhor declara não ter alternativa diante de tanta idolatria e imoralidade generalizada da nação, a não ser destruí-la. Verso 7. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Mas o Senhor novamente reforça que um remanescente será poupado. Verso 10. Subi vós aos terraços da vinha, destruí-a, porém não de todo, tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. O povo estava tão endurecido e cegado pelo pecado que não davam ouvidos aos profetas fiéis como Jeremias. Eles diziam, não é Deus quem está falando, e nenhum mal nos sobrevirá, de acordo com o verso 12. Antes preferiram ouvir a voz de falsos profetas que anunciavam uma falsa paz. E enquanto profeta de Deus os avisava incessantemente que uma nação viria de longe com homens valentes assolando a terra, matando e levando cativo um remanescente. E então, naquele dia, perguntarão ao Senhor, verso 19, quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? E então lhes responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Infelizmente, a teimosia e a rebelião de Judá lhe fecharam os olhos e ouvidos. Verso 21. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Além de não ouvirem as repreensões, os alertas, os apelos ao arrependimento, não consideravam as bênçãos de Deus sobre a nação, como as chuvas que eram derramadas para a prosperidade agrícola da nação. Todavia, bênçãos como a chuva e a colheita foram esquecidas e tornaram-se comuns por causa do pecado. Por isso, amado que me ouve nessa manhã, não permita que o seu coração fique endurecido diante da palavra de Deus e venha tornar o que é especial em algo comum e corriqueiro. A gente olha para a chuva, o sol, as estações como algo comum, mas são especiais demais para a sobrevivência da humanidade. Pense nisso e se alegre neste dia que o Senhor nos fez, pois jamais haverá outro igual. Jeremias encerra o capítulo 5 declarando que não haveria como Deus não disciplinar a nação diante de tantos pecados, pois isso iria ferir a justiça do Senhor. O verso 30 diz que coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Pois bem, diante disso, o capítulo 6 inicia com a descrição de Jerusalém sendo sitiada. A formosa e delicada Jerusalém será deixada em ruínas. Verso 3. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor e cada um apacentará no seu devido lugar. Aqui é usado a figura de pastor para se referir aos generais que trazem seus soldados para serem preparados e apacentados para a guerra. Jeremias, então, mais uma vez, apela para que Jerusalém aceite a disciplina para que não seja de toda destruída. Verso 8. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Nos versos 9 e 10, a razão da ruína de Judá fica mais compreensível neste quadro que retrata o inimigo como um vindimador, que recolhe as uvas. Ele procura todos os cachos escondidos de Israel para devorá-los. Israel não teve remanescente e Judá poderia ter o mesmo destino, porém a promessa de Jeremias 4, versículo 27 continua de pé. A maioria perecerá no massacre, mas alguns serão preservados. Todavia, o verso 10 reflete a dificuldade que Deus tem de se fazer ouvido. Verso 10. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. A partir do verso 11, o profeta narra a corrupção geral de toda a sociedade e deixa evidente que a ira de Deus atingirá a todos os indivíduos sem exceção. Ela atingirá as crianças, os adolescentes e jovens, os adultos casados, homens e mulheres e também anciãos.
Os judeus serão privados de todas as coisas materiais de que eles gostavam. As propriedades serão transferidas violentamente a novos donos e todo o relacionamento da vida anterior será mudado. Verso 12: as suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Por causa do pecado serão destruídos. Afinal, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Ninguém escapará, pois desde o menor até o maior são gananciosos. Os seus profetas e sacerdotes são mentirosos com suas mensagens de paz. Todavia, se o povo tivesse ouvido ao Senhor, teriam recebido descanso às suas almas, mas recusaram, preferindo andar na alegria momentânea e enganadora do pecado. Verso 16: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Diante disso, o Senhor anuncia que os gentios agora poderão ver a humilhação dos escolhidos de Deus. Essas testemunhas ouvirão a sentença de destruição. Verso 19: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Dos versos 22 ao 26, Jeremias traz a descrição do invasor e inimigo de Judá. Eles são cavaleiros cruéis e sem misericórdia, que iniciarão a desolação e o massacre de Judá. Verso 23, trazem arco e dardo, eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar e em cavalos bem montados, como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Diante dessa iminente guerra desigual, Jeremias aconselha mais uma vez de forma persistente o povo a se humilhar e chorar. Verso 26, ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza, pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Por causa do seu pecado, a única coisa que Judá pôde fazer é revolver-se na cinza ou aspergir-se com cinzas. Para o judeu, a morte sempre é uma calamidade, e quando morre o filho único de uma família, o fim da imortalidade implícito para os parentes é especialmente catastrófico. Amós 8, versículo 10. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. No verso 27, o julgamento iminente é comparado a um processo de refino, sendo o profeta o acrisolador, ou melhor, um avaliador, um analista moral que prova Judá pelo teste do fogo. Todavia, nós vemos que este fogo, entre aspas, profético, não conseguiu remover as impurezas da prata natural. O metal bruto entrega suas riquezas ao refinador, mas a vontade humana frequentemente é intratável. Verso 30, prata de refúgio lhes chamarão, porque o Senhor os refugou. Esta sentença é um alerta para todos aqueles e de todas as épocas que esquecem de Deus. A verdade é uma só, precisamos de Deus mais do que qualquer outra coisa, mais até do que o ar que respiramos, pois sem o Senhor nada podemos fazer ou ser. Que eu e você nessa manhã possamos declarar o quanto precisamos do Senhor. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Preste atenção, apenas leremos o capítulo 7 do livro do profeta